Bom, é com muita alegria que mais uma vez eu estou com você. Eu sou o Gálvaro Júnior e esse é o nosso 5.5. São as nossas reflexões diárias, segunda a sexta-feira, sempre às 5h05 da tarde. Disponibilizamos 5 minutinhos de reflexão para que você possa meditar, colocar em prática e transformar a sua vida. Essa semana a gente está falando no Salmo 23 e nessa última reflexão de hoje a gente vai falar sobre vale de sombra da morte e de banquete na presença de Deus. Bom, é isso aí, chegamos na sua última reflexão dessa série do Salmo 23 e eu estou muito alegre porque é um salmo que fala muito ao meu coração, que é testemunha da minha própria vida, do cuidado, do zelo de Deus para comigo, para com os meus. Tenho visto a mão preciosa do Senhor nos conduzir, nos dirigir em todo o tempo. E eu quero ler a partir do verso 4 do Salmo 23, te aconselho a ler todo o Salmo, coloca isso lá no seu monitor do computador, coloca isso na tela inicial do seu celular, coloca no espelho do seu banheiro, coloca em frente ao vaso sanitário, para que todas as vezes você possa ser lembrado desse salmo tão importante. No verso 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Sua vara, seu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bom, a primeira coisa que a gente aprende nesse salmo é que dias difíceis não faltarão, Eles sempre baterão a nossa casa, baterão a nossa porta. Faz parte da nossa jornada, dores, angústia, perplexidade, surpresa, boas e ruins, transformações, mudanças, tantas coisas que a gente enfrenta na nossa vida. Mas é importante entender que se nós estivermos com o Senhor, essas coisas não nos destruirão. Ou seja, não há como evitar da tragédia, do caos, bater a nossa porta. E até mesmo por muitas vezes sermos afligidos por essas coisas. Mas é preciso aprender a lidar com essas coisas para que a gente também não seja destruído por elas. E aqui o salmista está dizendo, ainda que eu ande, ele vinha falando, pastos verdejantes, me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, está dizendo, mesmo quando eu passar, e todos nós passaremos, a vara e o cajado me conduzirão. A vara e o cajado me consolarão. Ou seja, o salmista está dizendo, Deus estará com você, comigo e com você, mesmo quando estivermos ali naquele lugar do vale da sombra da morte. E se a gente parar para pensar, o que mais nos constrange, o que mais nos torna vulneráveis é a morte. A morte nós não fomos criados para a morte, porque nós somos criados para viver em comunhão com Deus para sempre. Quando o homem pecou, a morte entrou. A consequência do afastamento de Deus é a morte. E isso constrange a gente, porque há perplexidade. Mas eu não queria falar apenas da morte física, essa que é fato, que todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentaremos. Essa é a verdade da vida racional, Nós sabemos que vamos morrer. Os animais, as coisas criadas não têm essa noção. Nós não, nós sabemos. Sabedores disso, a pergunta que fica é, o que faremos com a vida que temos? E ele fala sobre esse lugar maravilhoso, Ele diz assim, e também preparas agora, na presença dos meus adversários um banquete. Deus está dizendo, você vai passar pelo vale da sombra da morte, haverá perplexidade, e essa morte não apenas física, a morte talvez dos seus sonhos, projetos, ideias, podem te constranger, podem abater sua alma, mas não tenha medo, porque há um lugar que Deus já preparou com mesa de banquete. Esse lugar onde Deus está presente para sempre, e não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais separação, porque Deus estará conosco e Ele é a luz que brilhará para sempre na nossa vida. Há um lugar
preparado para Deus. E aí ele diz assim: o Senhor unge a minha cabeça com óleo. Sabe o que unção significa? Separação, consagração. Então ele está dizendo, eu e você somos ungidos do Senhor. Por isso quando a gente fala assim, aí está o ungido do Senhor, o separado. Isso tem a ver com santidade, né? Ser santo é ser separado para o uso exclusivo de Deus. Você quer ter uma vida de plenitude? Separe-se, consagre-se para o Senhor. Estamos chegando ao final do ano, dia de balanço, dia de ideias, de colocar na planilha coisas, de avaliar os projetos se alcançamos ou não, né? Dias talvez de decepção, porque estamos exatamente no mesmo lugar que iniciamos o ano, mas ainda dá tempo. Dá tempo do abraço, do pedido de perdão, dá tempo da oferta voluntária, dá tempo da consagração a Deus, dá tempo de reatar amizades, abandonar práticas do pecado. Ainda dá tempo. Nesse final de ano, seja uma consciência de que o Senhor é seu pastor, de que nada te faltará e que Ele vai te conduzir por pastos verdejantes sempre. Que Deus te abençoe, que esse momento de reflexão você possa se lembrar que bondade e misericórdia te seguirão todos os dias e você pode sim desfrutar da habitação do Senhor para todo sempre. As nossas reflexões são reflexões que te ajudam, que propõem a ajudar você a parar por um momento só, 5 minutinhos, refletir, meditar, interiorizar isso, colocar em prática na sua vida e viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para você. Que Deus te abençoe, que você tenha um tempo maravilhoso, que você possa compartilhar disso, que você está experimentando aqui nesses vídeos, nesse áudio, com mais pessoas, para que elas também possam saber que o Senhor é pastor daqueles que chamam Ele de meu pastor. Que Deus te abençoe.